Ainda todo mundo, pessoal que vai estar acompanhando aí no Instagram, daqui a pouco essa live não vai ficar salva, tá? Só avisando, porque ela não vai ficar salva. Tem que migrar lá pro YouTube, tá bom? Então vamos chamar aqui as amigas presentes. Isso. Essa live, eu vou só iniciar aqui, mas você vai pro YouTube pra gente fazer o nosso devocional lá, tá, Lourdes? Isso. Glória a Deus. Quero saber quem tá fazendo o jejum aí das mulheres blindadas, quem tá acompanhando no jejum, quem está fazendo o jejum essa semana, que Deus tem falado do teu coração. Então, vamos estar aqui. Peraí que eu vou pegar aqui meu... Aqui. Só um minutinho. Aí. Pronto. Peraí. Vou salvar aqui. Isso vai dar mais um tempinho aí para você chamar as amigas. Essa live não vai ficar muito tempo aqui no Instagram. Melhor vocês irem para o canal do YouTube. Lá no grupo tem e no link da bio também tem lá, viu? Para vocês participarem. Eu quero que todos vocês participem de hoje. Quais estão sido as expectativas? Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante que é fortalecidas por dentro. Nós vamos falar sobre isso, sermos fortalecidas por dentro. Quero ver você no YouTube aqui junto comigo. Quem aí quer ser fortalecida por dentro? Nós vamos agora despertar nossa consciência, tá? Nossa consciência emocional e espiritual. Tá sem som? Peraí. Ops. Tem que ligar o microfone. Peraí. Vê se agora tá saindo som aí. Sem som. Isso, tá com som ou sem som? Tá com som? Ok, voltou? Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Sim? Eita, glória a Deus, tá vendo? Glória a Deus, o microfone tava desligado. Acidente de percurso acontece, né? É assim, a gente vai pegando o jeito aí. Mas glória a Deus, hoje nós vamos falar sobre o despertar da nossa consciência emocional e espiritual, para nos gerar posicionamento e encorajamento. Fortalecidas por dentro, hoje é o tema de hoje da nossa live devocional. Essa live daqui a pouco eu vou desligar, viu, meninas? Corre lá pro canal do YouTube. Desligou de novo? Peraí. Desligou de novo. Peraí. Tem um outro microfone aqui também. Vamos lá que vai dar certo. Tá ouvindo? Ô, Glória, tá ouvindo? Isso. Meninas, estão ouvindo então? Glória a Deus. Posso começar? Podemos iniciar aí o nosso devocional? Isso. Estão ouvindo? Pronto. Amém. Glória a Deus. Vamos começar com a nossa oração. Em nome de Jesus. Se der problema ainda não tá ouvindo? Não ouve? Eita. Agora acho que foi. Esse foi. Aqui tá certinho. Aqui. Aí. Sem som ainda. Ó, agora tá certo aqui, hein? Tem outro microfone aqui. Tá dando pra ouvir? Compartilha aí, vê se tá dando pra ouvir. Isso. Ainda não tá ouvindo? Nem com esse microfone? Nada?
Não dá para ouvir ainda? Gente do céu, que mistério é esse, Jeová? Peraí. Tá tudo ligado aqui, meninas. Tem 2 microfones aqui. Tá ouvindo? Ainda nada? Nada, nada. Ai, Jesus, como é que faz a live com esse microfone? Não tá ouvindo ainda? Tá todos os 2 microfones ligados. Deixa eu tirar os microfones, vamos ver se vocês conseguem me ouvir. Aí. Consegue ouvir agora? Tá sem microfone. Vocês conseguem ouvir? Ainda não? Não dá para ouvir ainda? Jesus! Pera aí. Eu vou derrubar a live aqui do YouTube e vou gerar de novo o outro. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ok. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Que agora eu tirei o microfone, agora eu tô falando normal. Tá me ouvindo? Eita, agora vocês querem ir no Google Meet, né? Vou colocar então no Google Meet lá. Vamos ver se vai colocar lá no Google Meet. Que aqui no Instagram o pessoal tá me ouvindo normal, mas eu vou derrubar essa live. Eu quero aqui no YouTube pra gente ter esse tempo aqui pra nós. Última vez, vou tentar colocar aqui, ó, o plugzinho do microfone. Ok? Pronto. Oi, microfone agora. Deu? Conseguiu? Estão me ouvindo? Aqui nada, né? Tá todo mundo no YouTube agora, né? No YouTube não, no Insta. Nenhum som. Então, nós não vamos poder fazer aqui. Vou derrubar aqui o canal, viu? Espero por vocês ali no Insta. Vai pro Instagram, então. Vamos fazer nossa live ali, tá bom? Vai pro Insta todo mundo, que agora nós vamos começar do lado de cá. Eita! Aí, agora as meninas vão vir todo mundo pra cá. Agora eu vou dar um minutinho. Colocar aqui no grupo. Estamos no Insta. Isso. Pronto, coloquei lá um recadinho. Agora as meninas vão ver se elas começam a aparecer aqui no Instagram. E nós vamos dar início ao nosso devocional de hoje. Então, amém, glória a Deus. Meninas, sejam bem-vindas. Isso, que as meninas consigam entrar. Ótimo, bom que vocês estão aqui. Josi, Cíntia, seja bem-vinda, Denise. Quem mais tá aqui? Suelen, Cristina, deixa eu ver, a Maria tá aqui, a Elizabeth, a Ângela, a Josi, a Lourdes, sejam bem-vindas, Cíntia, sejam bem-vindas, bom dia. Deixa eu ver aqui do Instagram, para poder mandar mensagenzinha lá para elas estarem vindo, estão entrando. Isso, bom dia, paz do Senhor, Irlene. Isso. E vamos dar início. Amém. Nós vamos falar sobre um tema bem interessante que é fortalecidas. Vamos nos fortalecer hoje, em nome de Jesus, naquilo que Deus quer que a gente fortaleça, a gente seja forte por dentro das barreiras
que nos impedem. Viu que essa semana nós começamos a falar sobre o tema muito interessante, foi gratidão. E eu gostaria de saber se você, por um acaso, está fazendo nosso jejum essa semana, se você está batalhando no Senhor para suas vitórias, para aquilo que você precisa, para a mudança que você quer. A gente tem a instrução, a gente tem o entendimento renovado, a gente toma a atitude certa e muitas vezes nós precisamos verdadeiramente do Senhor no jejum e oração para definitivamente selar aquele momento nas nossas vidas de um novo tempo. Então é importante nós estarmos entendidas de fazer isso, de fazer os devocionais, mas também fazer o nosso jejum e oração, porque nós somos também corpo, alma e espírito. Então nós estamos alinhando o corpo, alma e espírito. Então a alma, entendendo, nós estamos já ganhando batalhas para que ela submeta à vontade de Deus. E é no espírito. Então, nós temos que fortalecer o nosso espírito em obediência total ao Senhor, daquilo que Ele requer, da mudança que nós precisamos tomar, para que assim a gente vença e rompa todos os obstáculos, em nome de Jesus, tá bom? Então, vou fazer o início aqui a nossa oração, em nome de Jesus. Senhor, apresento diante de Ti, Pai, as nossas vidas. Apresento diante de Ti, Pai, agora essa live, Senhor Deus, diante do Teu altar. Pai, que em nome de Jesus, todas as barreiras, tudo aquilo que veio para impedir esse momento, esse tempo contigo, Senhor Deus, seja lançado por terra em nome de Jesus. Maior é o poder do Senhor desfazendo toda a obra contrária, Pai. Porque o Teu Espírito tem liberdade de ministrar na nossa alma, no nosso coração, a Tua vontade, Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos submeter, Senhor Deus, a Tua vontade, da forma que o Senhor deseja, uma obediência a Ti, de corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. Então, seja muito bem-vinda a todas vocês. E hoje nós vamos falar um tema muito interessante, que é fortalecidas por dentro. Então, nós vamos ler lá em Provérbios 4. Quem tá com sua caderninha aí, você anota. Provérbios 4, 23. Vamos lá. Vamos que a gente vai... É tudo na palavra. 4, 23. Diz assim a palavra do Senhor. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? O teu coração. Pois dele provém as saídas da vida. Então, tudo que você deve guardar o quê? O teu coração. Porque dele provém o quê? Procedem o quê? As saídas da vida, as suas tomadas de decisão. Aquilo que você, a sua tomada de decisão, aquilo que você decide. Então, nós temos que estar com o nosso corpo, alma e espírito alinhados no Senhor. Então, como que nós vamos fazer isso, né? A gente está aqui para blindar as nossas emoções, para blindar a nossa vida na presença do Senhor. Então, quando nós falamos de mulheres blindadas, nós estamos falando de mulheres, de uma mulher fria e dura, não. Não é uma mulher rígida, fria e dura, não. É de uma mulher curada. Blindada é uma mulher curada, é uma mulher posicionada, é uma mulher consciente do seu valor. Consciente do seu valor. Então, quando a gente fala em blindar, não é a gente atacar o outro. Não é atacar. Não. É proteger a si mesma. Porque tudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar o quê? O meu coração. Então, eu tenho que blindar o meu coração, eu tenho que blindar as minhas emoções, eu tenho que blindar a mim mesma. Eu tenho controle sobre a minha vida, eu não tenho controle sobre a vida do outro. Então, eu não preciso atacar, eu preciso me proteger contra as coisas que acontecem que me tiram do foco. Então, quando nós lemos esse versículo, fala, tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Blinda o teu coração. Protege o teu coração. Então, isso é a blindagem, mulheres blindadas. Então, é por isso. Então, é como se a gente estivesse andando de carro e colocasse um cinto de segurança, assim, sabe? A gente bota um cinto de segurança e a gente está protegido no carro contra acidentes, não é isso? A gente usa o cinto de segurança para quê? Para proteger a nossa vida em acidentes, não é verdade? E é obrigatório no trânsito. Porque ninguém anda de carro sem estar com cinto, ok? Isso aí.
Pelo menos um motorista, né? Então, todo mundo tem que usar o quê? A blindagem no seu coração. Todo mundo precisa blindar as emoções. Por quê? Para quando vier um acidente ou alguma situação, você está protegida contra aquele incidente, com aquela situação difícil ou algo que aconteceu na sua vida. Então, nós precisamos ser protegidas por Deus e blindando o quê? O nosso coração. Então, nós precisamos entender. Então, Deus nos chama para mulheres blindadas, blindar o coração hoje, tá bom? Então, nós lemos ali em Provérbios 4:23. E nós falamos um pouco, vamos falar um pouco do nosso devocional de ontem, que fala sobre o quê? Gratidão, né? Então, aqui eu gostaria de compartilhar com vocês algo interessante, que fala assim, ó. Lá em 1 Tessalonicenses, vamos lá na Bíblia de novo, irmãs, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:18. Olha aí, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. Cadê? Na minha Bíblia. Filipenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5:18. 5:18. Diz assim. 5:18. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vou ler de novo, presta atenção. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É a vontade de Deus para conosco. Quando a gente fala disso, a gente lembra assim, nossa, mas já aconteceu tanta coisa comigo no passado que já me deixou tão triste. Não é verdade? Já aconteceu também tantas coisas boas que eu também falei, que bênção que aconteceu na minha vida, não é verdade? A gente tem uma vida que no decorrer dos anos que se passam, acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins, não é verdade? Então, quando nós entendemos que o que a palavra do Senhor acabou de falar conosco aqui, que tudo acontece com permissão do Senhor, ou seja, a gratidão ela não vai mudar o passado. Sabe aquela situação difícil que aconteceu? A gratidão ela tem que ser gerada ali também, porque foi permissão do Senhor. De alguma forma, Ele quer nos aperfeiçoar. E nas dores, é quando Ele nos aperfeiçoa do nível, para você chegar assim, do nível de maturidade na presença do Senhor, que vai além do entendimento humano. Além do seu entendimento humano. Então, quando o seu entendimento humano ainda está falando alto e isso gera você dor, é porque o Senhor ele precisa o quê? Aumentar o quê? O seu amadurecimento para você chegar no nível espiritual. E quando nós conseguimos ver as dificuldades no nível espiritual, é quando verdadeiramente aquela situação é curada, nós somos libertas e tudo se faz novo. No nosso coração, na nossa vida, no modo da gente pensar, da gente agir. Quando a gente está no limiar ainda da alma, da nossa razão bater mais forte, nós ainda não estamos aperfeiçoadas pelo Senhor. A gente não está blindada 100% no Senhor. Nós precisamos estar blindadas quando nós estamos a nível espiritual, vendo as coisas com o espírito sobre as situações difíceis que acontecem na nossa vida. E quando a gratidão ela vem no nosso coração, a gente sabe que a gente não pode mudar o passado. Você não pode mudar o passado. Eu não posso mudar meu passado. Eu tenho marcas, você também tem marcas e tem histórias. E é isso que você tem. Glória a Deus por isso. São marcas do seu passado, mas marcas curadas, não marcas que entristecem o teu coração de avançar, a ser a mulher blindada pelo Senhor, com cura, para curar outras pessoas, para demonstrar o Deus que você serve. Então, a gratidão ela não vai mudar o passado, mas ela muda a forma que vamos lidar com ela. Quando você consegue ser grato de tal maneira daquela situação ruim que te aconteceu, você vai para um nível superior, você vai para um nível de que aquilo ali não te impede de acessar a graça que Deus já te deu.
A dor não pode te limitar. A ingratidão não pode te limitar. Essa ingratidão que muitas vezes você sente, às vezes as frustrações que a gente sente, isso não pode limitar o agir de Deus na sua vida. Ele quer transformar a ingratidão em justiça, em gratidão para a glória do Senhor. Ele quer transformar onde teve a dor, curar a sua dor, para você entender que isso permitiu, mas ele está para te curar, para que aquilo ali seja apenas um marco, igual um machucado. Eu tenho um machucado aqui, ó. Eu queimei isso aqui quando era criança. Ficou uma marca aqui na minha mão. Enfiei a mão no forno assim para pegar uma empada, que eu amo empada. Peguei, coloquei para esquentar, peguei assim tal. Aí queimou, ficou assim, pele viva. Doeu, nossa, levei um choque primeiro, porque o forno era elétrico. Levei um choque e ainda queimou. E ficou aquele trem, aquela marca grande. Queimada, aí tinha que passar pomada, aí deu, né, aqueles cuidados que a gente sabe que a gente tem que ter. E aquilo ali marcou, doeu profundamente. Eu era criança. E aquilo ali doeu demais. Ficou, sei lá, um mês para cicatrizar. Demorou muito tempo aos meus olhos, mas foi o tempo que precisou para dar a pele. Hoje tem anos que isso aconteceu, não dói mais. Eu lembro disso, eu até fico rindo, porque assim, era criança atentada, queria pegar a empadinha e eu gosto dela bem crocantezinha. Eu peguei a última, aí o que aconteceu? Eu queimei. Foi uma marca, mas não me dói mais. Como doeu no passado, como aquela dor doeu. Então, situações que a gente vive, que a gente passa, são assim. Quantas dores você tem? Quantas dores você carrega? E quantas dores o Senhor pode hoje liberar para você a cura? Hoje Deus pode abrir os teus olhos de uma forma poderosa e você entender o mover de Deus de cura. Ele que te chama para esse lugar de acolhência, Ele que te chama para esse lugar para Ele tratar o que só Ele sabe, você e Deus sabe, o quanto dói. Então, a gente não pode mudar o passado. Não pode. Mas com o olhar da gratidão, ela tira o poder sobre a sua vida de doer, igual ela doeu um dia. Existe um mistério nisso. E é isso que Deus quer tratar, trabalhar, abrir a nossa mente. Então, existem mulheres que acordam focadas no que falta. O que falta para você? Existem mulheres que prestam atenção naquilo que está faltando. Por exemplo, o dinheiro que não veio, o apoio que você esperava e não recebeu esse apoio, a resposta de Deus que ainda não chegou, a cura talvez que ainda não chegou, ou o sonho, o projeto que ainda não chegou, ou a necessidade talvez que você tem de um reconhecimento que ainda não chegou. E foca nisso. Gasta energia com essas coisas. E quando você gasta energia com essas coisas, você deixa de colocar todo o teu coração. Lembra que nós temos que blindar o nosso coração? No que é puro, no que é verdadeiro, que é a palavra do Senhor. Então, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Então, a gente deixa de olhar as coisas boas e começamos a olhar coisas, os defeitos, as faltas, os reconhecimentos. Isso tudo gera dor. E essa dor, ela precisa ser paralisada hoje na sua vida. Então, mas existem mulheres também que acordam agradecendo pelo que tem. Graças a Deus eu tenho uma casa, graças a Deus tem luz, graças a Deus que eu tenho uma família, graças a Deus que eu tenho um marido, né? Todo mundo sabe que todo relacionamento tem as suas dificuldades, mas graças a Deus que você tem um provedor, que você tem um marido, graças a Deus que você não está sozinha. Então, quando a gente começa a olhar na perspectiva de que os nossos olhos vão ser bons para que todo o nosso corpo seja bom também, e as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós começamos a blindar o nosso coração, como a gente leu na palavra do Senhor. Então, isso tudo muda. Então, a gratidão,
quando nós alcançamos essa gratidão, tudo muda na nossa vida. Ou seja, a forma que eu enxergo as dificuldades mudam e tudo muda ao nosso redor. Então, existem dois tipos de mulheres. As mulheres, elas passam pela mesma dor. Pela mesma dor. Uma situação difícil. Qual é a situação difícil que você passou? Nossa, não. Eu fui traída pelo meu marido. Ou o meu filho tá muito rebelde. A mesma situação. Tá faltando dinheiro, qualquer coisa. Tô com enfermidade. Qualquer coisa. Coloca aí o que você quiser. Essa dor aí. Duas mulheres olhando para a mesma dor. Essa dor aí. Qual seria a forma ideal? Ou qual é a forma que vai mudar a perspectiva de vida de uma e de outra? Que vai mudar o futuro, gerando expectativa ou continuar na dor? O que você acha que poderia... O que você pensa que a pessoa deveria agir, pensar e fazer? Qual que é o posicionamento? Uma vai murmurar. Tem a turma que murmura. E tem a turma que agradece. Tem a turma que se fecha e tem a turma que aprende e cresce. Essa turma, essas mulheres que aprendem e crescem, se blindam. E a visão delas tem que ser essa. Aprender com as situações da vida e crescer e não paralisar com a mesma situação difícil. Então, a gratidão, ela vai blindar isso em nós. E vai dar essa coragem para poder continuar a vida. Então, você tem que ser grato em tudo. Em tudo. E essa blindagem, a gratidão pelas coisas, para olhar com os olhos da gratidão, olhar com os olhos de aprendizado, olhar com os olhos de crescimento mediante as situações difíceis, é isso que nos blinda. Blinda o nosso coração. Então, são coisas que nós precisamos estar bem entendidas conosco mesmo para a gente poder viver o quê? O melhor do Senhor. Então, hoje nós estamos falando o quê? Sobre blindagem espiritual. Com o quê? Com a gratidão. Olhar para a situação difícil e ver nela o que nós precisamos ver. Com gratidão, todas as coisas estão acontecendo. Então, hoje, você, mulher blindada, está entendendo que a sua identidade, ela não se quebra. Mulheres, a sua identidade não vai se quebrar. Quando você se blinda, quando você se posiciona num lugar de vigilância das suas emoções e ser uma guardiã das suas emoções, conhecendo você mesma, você vai descobrir os seus limites. Até aqui eu posso, daqui para cá eu não consigo ir mais, porque se eu for, vou ultrapassar o meu limite e quem vai ficar mal na história? Quem vai se sentir culpada, quem vai se sentir mal sou eu. Só que esse sentimento durante muitos anos gera em você uma frustração, uma falta de reconhecimento de quem você é na altura do campeonato. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantas coisas você já viveu que você realmente deixou de ser você para ser o outro, para agradar o outro? Quantos anos vivendo essa dinâmica, esse padrão que consumiu a sua identidade? Porque aí você faz isso para agradar fulano, vou fazer isso para agradar minha mãe ou meu pai, vou fazer isso para agradar meu marido, vou fazer isso para agradar. Para eu me enquadrar, você acaba perdendo a sua identidade e não blindando quem é a sua identidade, não blindando as tuas emoções, não guardando o teu coração. Por isso você fica pedaços. Aí quando vai montar o quebra-cabeça, aí vai ter que ser quebra-cabeça. Um pedaço ficou aqui, um pedaço ficou nesse relacionamento, nesse trabalho, dei demais ou nisso, e foram se desfazendo. E hoje você se encontra e fala, mas eu estou aqui e eu preciso me encontrar. Eu preciso de descanso na minha alma. Eu preciso seguir rumo à promessa. E o que tem me impedido? Então, uma das coisas é, quando nós sabemos que nós não podemos alterar o nosso passado, nós temos que olhar para ele com carinho.
com misericórdia de nós mesmas e falar com Deus: Senhor, até aqui eu fui, sem ter essa visão dos céus, com meus olhos, enxergue agora, enxergue pro lado do bom, para que o meu corpo venha ser sarado também, para que a minha identidade seja resgatada dentro de mim. Então, são dilemas que nós passamos em alguma fase da nossa vida. E Jeremias 1,5 diz o quê? Vamos lá, Jeremias, cadê Jeremias? Quem gosta de Jeremias? Eu gosto de Jeremias. Cadê Jeremias aqui? Cadê Jeremias? Jeremias tá aqui. Jeremias, olha lá. Jeremias 1,5. Olha o que a palavra do Senhor diz para você. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e dei por profeta. Deus, ele conhece você. Ele sabe tudo o que você passou. Ele sabe, ele projetou antes que você viesse ao mundo. Significa que você estava, eu falo assim com a minha filha, ela é tão bonitinha, eu falo assim: filha, antes de você estar com a gente, você estava com Jesus lá no céu. Aí Jesus olhou assim para a mamãe e para o papai e falou: vou dar para mamãe e para o papai você vir na terra. Mas ele tem dentro de ele já tem um plano para a sua vida. Você já tem a sua identidade em Deus firmada. E isso daí é o que vai dar direção e sentido sobre a sua vida. No futuro, qualquer coisa que fizer, lembra, o teu pai que cuida de você, Deus, tá te vendo em todos os momentos, caso mamãe e papai não tá aqui. Você tem um pai, você tem quem recorrer. Eu falo de jeito com a minha filha, é bonitinho, ela já sabe. Então, a mesma coisa eu falo hoje. Deus, ele já tem um plano sobre a sua vida, determinado, antes que tudo acontecesse. E se tudo aconteceu, lembra que nós lemos lá em Tessalonicenses, que eu vou ver aqui de novo, Tessalonicenses, vou ler aqui de novo. Tessalonicenses 18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com você. Para com você. Por que você acha que Deus deixou essa palavra para mim e para você hoje blindar os corações, blindar as nossas emoções? É porque verdadeiramente nós precisamos entender que quando nós temos um pai que cuida de nós, ele trata a nossa identidade nele. Se algum motivo, alguma situação difícil aconteceu na sua vida, é porque ele está tratando em você para te resgatar para a sua verdadeira identidade. Talvez não era ali o teu lugar. Talvez a necessidade de agradar o outro foi tão grande que você perdeu sua identidade. Aí Deus falou assim: eu permiti que essa situação ou essa humilhação ou essa situação difícil acontecesse, mas é para você lembrar quem te fez. Da onde é a sua origem? Sua origem vem de Deus e você vai voltar para Deus. E quando nós estamos aqui, vivendo a nossa vida aqui na Terra, quando as situações difíceis acontecem, Ele quer lembrar quem é você, sua identidade. Ele quer lembrar quem é você. Bota um coraçãozinho aí se você para interagir comigo aqui, porque hoje eu não tô vendo ninguém. Amém? Bota um coraçãozinho aí se você tá entendendo. Pode escrever aí que eu vou respondendo. Então, uma mulher, quando a mulher ela não sabe quem ela é, ela aceita qualquer coisa. Quando ela sabe quem ela se posiciona. E uma mulher blindada é isso. Ela vai se posicionar. E ela se posiciona para quê? Para atrair a glória de Deus. É isso, para atrair a glória de Deus. Então, uma mulher sem identidade, ela aceita migalhas nos relacionamentos. Ela aceita qualquer tipo de relacionamento para ela ser aceita, amada e ter aquelas migalhas de prazeres ali momentâneos que dura um jantar, dura um final de semana. Mas Deus não te fez para te relacionar dessa forma. Então, uma mulher sem identidade, ela aceita migalhas nas relações, nas amizades. E não é essa a sua identidade em Deus. E aí, quando ela tá nesse cotidiano, nessa vida que fica virando uma bola de neve,
mendigando atenção, mendigando estar ali, se enquadrando na vida do outro. Ai, que incômodo. Enquadrando na vida do outro para que ela caiba ali, para ela ter aquele momentinho de prazer, de sentir amada. Não. Você não precisa disso. Você precisa entender que Deus já te ama. Ele já declarou, ele já fez o sacrifício perfeito por amor a você. Aceita, Jesus te ama. Mesmo com todos os abandonos, mesmo as pessoas não te reconhecendo, mesmo as pessoas não te entendendo, não, mesmo tudo não, tudo frustrante, tudo que coloca a gente numa situação de ingratidão, de raiva, de amargura na alma. Aí você lembra, eu não preciso disso, sabe por quê? Porque Deus me ama. E no amor dele eu lanço fora esse medo. O medo de não ser aceita, o medo de ser rejeitada, o medo de ser abandonada, o medo de não ter ninguém comigo. O medo. Então, no amor do Senhor, nós além de resgatarmos a nossa identidade, saber que Ele é nosso Pai de amor, Ele nos amou, Deus me ama, Ele lança fora esses medos. Por isso que a gente precisa estar com o nosso corpo, nosso espírito, a nossa alma alinhados na presença do Senhor. E esses momentos que a gente abre a nossa mente, entende, gente, anota aí, por favor, quais são os relacionamentos que você gostaria de ter falado não e você falou sim. Anota aí. Anota que nós vamos orar. Por quê? Porque esse relacionamento te adoeceu. Essa relação com essa pessoa que vem na sua mente agora, que o Espírito Santo está trazendo na sua mente, te adoece. Isso se chama dependência emocional. Que ela é curada quando você entende a sua paternidade, sua identidade. Você não aceita migalhas. Deus não te fez para aceitar migalhas. Deus jamais te abandonou. Mesmo que seu pai tenha te abandonado, sua mãe tenha te rejeitado, enfim, tantas coisas. Deus jamais lançou fora a mão de você, Ele não abre mão de você. Porque você pertence a Ele, você foi criada lá na eternidade. A gente acabou de ler aqui, cadê Jeremias aqui? Antes que eu te formasse no ventre. Olha a origem da sua identidade. Então, quando nós estamos blindando a nossa alma, nesse aspecto, ela muda o jeito de falar. O jeito que você vai falar com as pessoas, o jeito que você vai se comportar com essas pessoas, o modo que você vai vestir. Você não é igual a todo mundo. Você não tem que vestir modinha. Você tem que vestir aquilo que você se sente bem, que tem a ver com você. E outra, vou deixar a dica aqui que eu acho que Deus está falando com alguém. Mude o teu modo de vestir. Coloque a roupa da mulher que você sonha ser. Que você está construindo através de mulheres blindadas a ser essa mulher. Então pega a sua roupa, deixa o Espírito Santo ir lá te mostrar lá no seu guarda-roupa quais são as roupas que não pertencem mais a essa nova mulher que está vindo para fora. Então, a gente muda o nosso modo de vestir, de agir. A gente não aceita mais qualquer convite. A gente começa a dizer não, ser seletiva. Então, esse é um período de adaptação que você vai passar. Mas quando você perde a sua identidade, você não consegue fazer isso, você vai. E Deus está te chamando hoje, você tem um controle dessa situação para você mudar. E hoje, mulheres blindadas também estão aprendendo que limites também são amor. Limite é amor. Lá em Provérbios 4:23, eu vou finalizar hoje aqui e amanhã quinta-feira à noite a gente vai continuar. Ó, limites também são amor. Provérbios 4:23. Ó, Provérbios. Provérbios 4:23, né? Limite também é amor. Então, 4:23, ok. 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede a saída da vida. Foi o que a gente leu no início. Exato, é isso mesmo. Porque dizer sim para o mundo é dizer sim para si mesma. E é isso que o Senhor quer de nós. Então, a mulher que ela vive exausta,
cansada, sobrecarregada, é porque ela não sabe dizer não, nem dentro da família dela, com o marido, com os filhos, colocar limite. Nós somos mulheres, mesmo dentro de casa, a gente fica dentro de casa, a gente faz tanta coisa, mas nós também precisamos ter os limites. Senão nossos filhos querem atenção 24 horas, nosso marido quer atenção 24 horas. E você? E você? E como você vive? Como que você faz para você tá ali, como é que fala? Vivendo. Você tem que se encontrar, senão você vai ser só para os seus filhos, só para o seu marido. E você vai acabar se perdendo na sua identidade. Então, todo relacionamento tem que ter um limite, inclusive com o marido e com o filho. Porque você precisa ter um tempo para você. Para você cuidar da sua casa, se você deixar de cuidar de você, você não vai fazer um serviço bem feito. Deus não quer isso para você. Você tem que saber se cuidar e cuidar da tua casa. Você precisa ter tempo para você orar, tempo para você fazer sua unha, fazer seu cabelo, se organizar, para você ter tempo de qualidade, porque esse pequeno cuidado, quando a gente é mulher e está casada, essas coisas se perdem. Por que se perdem? Porque nós estamos tão preocupados em dar um serviço completo, de excelência 100%. Mas esse serviço de excelência só vai ser 100% se você cuidar 100% de você. A gente inverte os valores, inverte as situações, e o Senhor está trazendo isso para a gente blindar nossas emoções. Se você é uma mulher que gosta, o que você gosta de fazer? Traga sua memória. Senhor, eu era tão feliz quando eu fazia minha caminhada, minha academia, ou sei lá o que é. Eu era tão feliz, hoje eu não faço mais nada para mim. Hoje você se encontra, fala, Jesus, eu não faço mais nada para mim, e vai perdendo a sua identidade, o que você gosta. E o Senhor, Ele está trazendo para você, ei filha amada, não é assim. Cuida de você. Coloque limites nas relações. Vista com a roupa que você gosta, não que a sua amiga gosta, não que a modinha está dizendo. Faça aquilo que é para você. A Graça está falando, é verdade, eu sei, Graça. A gente se perde muito tempo, mas nós precisamos entender exatamente isso. Nós precisamos cuidar de nós também. É ajudar, é fazer as coisas de casa, fazer. Se tiver que trabalhar, trabalhe, mas se organize, priorize um tempo para você. Isso é importante, vai ajudar no seu relacionamento. Então, se você se doa tanto, emocionalmente falando, quando você precisa de ajuda, ninguém vai te ajudar. Essa é uma verdade. Sabe por quê? Porque você está fazendo tanta coisa pelos outros, está mostrando que você é tão forte, tão bem resolvida, que na hora que você precisa de ajuda para se resolver, ninguém vai aparecer para te ajudar. Porque todo mundo olha para você como se você já tivesse todo o apoio necessário. Ah, aquela ali não precisa não. Precisa de ajuda não, ela sabe. Ela é muito inteligente. Ela consegue controlar a casa dela, consegue fazer isso, ela consegue se organizar com os filhos, todo mundo bem bonito. Mas e você? Quem é você no meio da sua família? Eu não tô nem falando familiares não, tá? Ó, corta familiares. É família, é você, seu marido e seus filhos. Resuma isso. Porque eu nem tô falando dos familiares. Então, nós temos que entender que quando nós estamos exaustas emocionalmente, quem vai nos ajudar? Quem vai nos ajudar? E por que nós chegamos a esse estado de exaustão? Entende que nós precisamos parar para avaliar a nossa vida. E Deus permitiu esse momento aqui. Mulheres blindadas é justamente para isso. Para a gente parar e a gente cuidar das nossas emoções, um lugar seguro para a gente poder estar compartilhando as nossas experiências e blindando a nossa vida. Sair desse sufoco emocional, a gente sufoca nós mesmos, sufoca nossas emoções, mas uma hora a gente precisa se enquadrar, e é se enquadrar na palavra. A palavra disse exatamente o quê? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Jeremias fala que
Antes que eu fosse formado no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações. Aqui, Deus é o ponto de origem da sua vida e o ponto final da sua vida. Nós estamos vivendo esse meio aqui. E nesse meio aqui, nós precisamos, com as dificuldades que acontecem na vida, nos conectar com a nossa origem, sabendo aonde nós vamos parar na eternidade com o Senhor, sendo quem Ele nos chamou para ser. Então, quando a gente fala assim, quando a gente começa, né, a colocar limites, olha que interessante, limite não afasta quem ama, afasta quem abusa de nós. Isso é forte. Nossa. Ai, isso é algo que a gente, olha, se vocês não passaram por essa situação, quando você começar a colocar limites, você vai ver quem realmente ama e quem realmente te sugava. Que eram relações abusivas, relações que só tiravam de você, e nunca te apoiaram. Pessoas que estavam ali por interesses, porque você é boa e tem um coração bom. É por isso que vem as frustrações, justamente por causa disso. Mas essas frustrações, o Senhor quer que você olhe para você com misericórdia. Quando você começa a olhar para você com misericórdia, você libera essas pessoas da sua vida. Você libera todo o peso, todo o jugo que veio sobre você. E você fala, em Deus, eu sou mais que vencedora. As pessoas estão egoístas demais. E você não é uma pessoa egoísta. Você é uma pessoa liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Você é uma pessoa que sabe escolher, tem poder de escolha. Elas não têm. A única forma que elas têm de viver é sugar as energias das outras. É abusar das outras pessoas, da boa vontade. E nós hoje somos mulheres que passamos por essa situação. Mas o Senhor nos ensina a olhar para nós mesmas e cuidar da nossa identidade. Cuidar da nossa alma. Cuidar da nossa vida e da nossa família conforme a palavra do Senhor. Nos vendo como Deus vê. Então a mulher blindada, ela entende que cuidar do coração também é cuidar do espírito. Lembra o coração. Que coisas provém do teu coração. De tudo que você tem que guardar. Você tem que guardar o teu coração. Lembra disso. Guarda o teu coração. Blinda o teu coração. Porque uma mulher blindada entende que cuidar do coração também é cuidar do espírito. Porque se você estiver triste, com rancor, falta de perdão, amargura, se sentindo inferiorizada, se sentindo deixada, rejeitada, você acha que o teu espírito vai estar forte? Não. Seu espírito está tendencioso, como se diz. Ele está fraquinho, raquítico. E aí, se vier uma seta do inferno, qual será a sua atitude se o seu coração não estiver bom? Você pode cair. Pode cair na tentação de Satanás, de fazer o que ele quer que você faça, só que Deus está lembrando você. Cuida da tua alma, cuida de você. Cuida daquilo que te faz prazer também. Faça algo por você, que você se sinta amada. A partir de hoje, anota aí, eu vou ter uma meta. Que seja 2 vezes por mês eu vou fazer uma caminhada. E quando você for fazer a caminhada, você não vai fazer a caminhada porque você vai fazer a caminhada. Não, é o meu tempo de conectar comigo mesmo e Deus. É o tempo que você vai tirar para estar com o Senhor. Para você lembrar o que Ele falou. Antes que eu formasse no ventre da minha mãe, Deus já tinha todos os planos e projetos sobre a minha vida. Eu quero me alinhar ao Senhor. É o tempo que você vai respirar quando você estiver caminhando. E você vai sentir aquele frescor quando você respira. Você vai sentir o seu corpo respirando, o oxigênio passando. Gente, isso é terapia. Isso é terapia. A gente aconselha isso nos atendimentos. Faça a caminhada. Concentrada, conectada consigo mesma. Primeira vez que você fizer, você vai sentir esquisita. Parece que você está esquisita andando sozinha, assim, com essa intenção, com essa visão. Mas depois você vai ver como que isso vai trazer um bem-estar emocional e te blindar. E você fala, não preciso, eu posso fazer uma caminhada sozinha.
Eu posso estar comigo mesma sozinha e é boa a minha companhia. Então, é isso que o Senhor quer de nós. Para isso, nós estamos blindando o nosso coração. E isso também é uma forma da gente entender que é uma forma de gratidão ao Senhor. Então, uma chave. Não decidir já... Peraí. Não, peraí. Então, aqui a chave de hoje para nós. Deus não nos chama pelo nosso erro, ok? Ele nos chama pelo propósito. Então, tudo que você viveu até aqui tem um propósito. E ele te chama pelo propósito. Para ele te levantar, te curar e transbordar na vida de outras pessoas que também passaram pela mesma situação que você, provavelmente. Então, tá aqui o nosso devocional de hoje. Queria fazer um convite especial para vocês que estão fazendo jejum e oração no nosso grupo de Mulheres Blindadas. Eu até anotei aqui, sexta-feira nós vamos entregar o nosso jejum e oração juntas. Nós vamos fazer oração. E nós vamos estar lá no Google Meet, provavelmente. Porque eu quero que vocês falem, eu quero orar por vocês. E nós estamos preparando para esse dia, para Deus dar as respostas necessárias que nós precisamos. Então, nós estamos preparando para esse grande dia, sexta-feira. Eu vou postar o melhor horário, provavelmente 3h30 da tarde, 3h30 às 4h30, no Google Meet, para a gente poder estar ali juntas em oração. Então, eu convido você a orar, a jejuar. Porque sexta-feira nós vamos fazer nossa live de oração e eu sei que Deus vai responder você. E essas emoções, essas provocações, né, se a gente pode falar assim, essas coisas que a tua alma ainda lateja contra a vontade de Deus, que eu sei que elas existem, mas você no Senhor, a carne, ela vai ser derrotada. E toda a ação das trevas que te oprime nesses sentimentos de rejeição, abandono, enfim, tudo isso que a gente falou, vai ser lançado por terra. Porque nós precisamos nos blindar todos os dias. Então tem situações que é só espiritual. Outras, com o que a gente fala, já gera a mudança, a visão diferente, o foco. Mas tem coisas que a gente precisa lutar e ganhar no mundo espiritual. A gente declara e a gente vence no mundo espiritual para que a maturidade, a blindagem do Senhor venha completa sobre a nossa vida. E é isso que o Senhor quer. Então, nós vamos fazer sexta-feira a live de oração, 3h30 da tarde. Esteja atenta lá no grupo, porque eu vou colocar só no grupo a nossa live de oração. Em nome de Jesus. E vamos orar. E eu vou deixar aqui para você deixar o seu comentário da live de hoje. Quero que você dê uma palavrinha lá. Me taga lá, faz uma foto minha aí, taga lá e fala o que Deus falou contigo hoje. Para que mais mulheres venham ser impactadas. Porque existem muitas mulheres que ainda sofrem com as emoções por não ter quem falar, quem compartilhar. E hoje o Senhor tem levantado uma geração de mulheres que tem esse coração de ajudar umas às outras em oração e na palavra com entendimento renovado. Que é assim que a palavra do Senhor nos instrui. Um outro recadinho também que eu queria falar com vocês é que, não sei se todas sabem, mas eu tenho um livro de oração devocional. Eu tenho pronta entrega em todo o Brasil e na Europa. Então, se você quiser saber, é um livro devocional. Cadê o livro? Livro devocional. Um propósito de oração. Então, você que precisa aí de um tempo novo, propósito de oração. Então, eu te aconselho a ler esse livro. Depois você entra em contato comigo lá no direct ou no message e eu vou passar para vocês as informações desse livro. Mas é um livro que tem restaurado a identidade, dado propósito a muitas mulheres. Mulheres que têm recebido do Senhor através daquelas orações. Depois eu vou dar o meu testemunho para vocês. Mas é algo que foi gerado no Senhor através de um luto superado para um recomeço. E Deus fez isso na minha vida. E Ele está fazendo na sua também. Não é à toa que nós estamos conectadas. Em nome de Jesus, tá? E o último recadinho agora, para finalizar, a mentoria individual. Então, se você sente no coração e você quiser ter uma mentoria individual comigo, também você me procura no direct, que eu vou estar passando maiores informações para você, para você estar sendo acompanhada de perto. E eu creio que Deus fará grandes coisas na sua vida também, tá?
No mais, vamos orar hoje, em nome de Jesus. Que Deus, Ele está falando, Ele está fazendo uma grande obra na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Bota um coraçãozinho aí para mim aí. Se vocês estão aí ainda, bota um coraçãozinho. Espero que Deus tenha falado no teu coração. Então, Deus não te chama pelo erro, Ele te chama pelo propósito. E uma mulher blindada entende que cuidar do coração também é cuidar do espírito. E a gratidão é a blindagem contra a amargura da alma, ok? Então, vamos orar. Senhor, apresento diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, a vida das mulheres, Senhor, que elas estão buscando em Ti, Senhor, essa fortaleza, sendo tocadas pelo Teu Espírito, Senhor, para que toda tristeza, toda amargura, Senhor, da alma, Deus, todo rancor, Senhor, seja cancelado. Pai, com o coração, Pai, aberto para agradecer, porque o Senhor tem planos sobre tudo aquilo que aconteceu, Senhor, nas nossas vidas. E é plano para prosperar, Senhor Deus, com um propósito grande nas tuas mãos. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, essas mulheres venham sentir o poder do Senhor desfazendo todo mau entendimento, todo olhar, Senhor, no homem, e elas começarem a olhar para elas e se enxergarem mulheres amadas, mulheres que o Senhor escolheu para serem mulheres segundo o teu coração, para viver um propósito diante de ti. Pai, mulheres que muitas vezes carrega, Senhor Deus, toda a família, carrega tantos relacionamentos, Senhor Deus, e quando precisa, Senhor Deus, muitas vezes, ou a maioria delas, não tem apoio para se levantar. Mas o Senhor tem levantado elas hoje, em nome de Jesus, para um avanço no mundo espiritual, para um avanço a qual o Senhor tem chamado elas, para sair dessa zona, Senhor Deus, de ingratidão, sair da zona da tristeza, da opressão, das frustrações e elevar o entendimento delas do quanto elas são amadas e o quanto o Senhor tem para entregar na vida delas e quanto a plenitude do Senhor está disponível para que elas possam viver propósitos novos, que tudo se fez novo, Senhor Deus. É por isso que nós cremos na tua palavra, Senhor, porque o Senhor Deus é um Deus de amor. O homem, Senhor Deus, é falho, mas o teu amor não falha. Que elas venham descobrir o tanto que elas são amadas por ti, desejadas pelo Senhor, entendendo que o propósito da vida delas é muito grande. Que elas venham se levantar da situação difícil agora que elas se encontram. Restaurações de casamento, restaurações de relações. Pai, agora abrir portas financeiras, aquilo que elas precisam, Senhor Deus. De uma enfermidade, Pai, que elas se levantam agora contra, Senhor Deus, toda essa enfermidade, tudo o mal que veio contra a vida delas. Que elas venham começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Com propósito, Jesus, com propósito, Pai, porque nós sabemos e nós cremos que a tua palavra não falha a nosso respeito. Então, sê com cada uma delas, abre as portas agora, abre o entendimento, Senhor Deus, para que elas venham se ver como o Senhor as vê, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meninas, glória a Deus. Como vocês estão? Estão bem? Bota o coraçãozinho assim pra mim. Cadê vocês? Ó, a Grazi tá aqui, Denise tá aqui, a Jaqueline também, a Adriana, mas quem tá aqui? A Pati, a Rosemary, a Luzânia, a Fabi tá aqui, mas quem tá aqui? A Cíntia, Elaine, isso, Irlenice, brava, Elaine tá aqui, isso, Denise, a Ju entrou também. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês. A gente se vê lá nos nossos devocionais e quinta-feira, 9 horas da noite, na Itália, 5 horas no Brasil, nós estaremos com a nossa live. Agora vamos ver onde é que nós vamos fazer a live. Se vai ser no Instagram, se vai ser no YouTube, se vai ser no Google Meet. Vediamo, vamos ver na hora, tá bom? Mas nós vamos fazer e continuar firmes aqui. Um beijo. Deus abençoe. Eita.